A disputa pelo título mundial de boxe entre John Sullivan e Jake Rayne em 1889 foi um dos primeiros eventos esportivos com cobertura nacional da imprensa nos Estados Unidos. Pouco depois, algumas lutas passaram a ser filmadas. A partir da década de 1920, esportes como boxe, beisebol, tênis e futebol começam a ser transmitidos pelo rádio. E em 1936, ocorre a primeira transmissão de um grande evento esportivo pela TV, os Jogos Olímpicos de Berlim. O primeiro jornal esportivo brasileiro foi O Atleta, publicado em 1856. Já a primeira transmissão radiofônica de um jogo de futebol no Brasil ocorreu no início da década de 30. Na televisão, desde sua inauguração no país, o esporte esteve presente. Em 1950, foi ao ar o programa Vídeo Esportivo, comandado por Aurélio Campos. Desde então, mídia impressa, rádio e TV se complementam na cobertura esportiva, principalmente do futebol. A chegada da internet abriu novas oportunidades para esse mercado. A cobertura jornalística esportiva, ela se intensificou muito em função do Brasil ter passado por dois grandes eventos mundiais, dois eventos globais, Copa do Mundo e Olimpíada, tendo ainda, um pouco antes, um evento pan-americano que foi o PAN do Rio em 2007. Isso, evidentemente, exige uma atenção muito maior das empresas de comunicação em cima do fomento ao esporte brasileiro, que, infelizmente, não ocorreu do tamanho que a gente imaginava que poderia ocorrer. Mas, de qualquer forma, houve uma grande atenção dos meios de comunicação em cima desses dois grandes eventos, que a partir do fim da Olimpíada revelaram ainda mais fortemente que o Brasil vive a monocultura esportiva. O cenário da cobertura midiática de esporte hoje no Brasil, seja na TV aberta, TV paga ou nos meios de comunicação digital, no Brasil eu vejo ele com um certo, vamos dizer assim, um certo negativismo, por conta de que a cobertura esportiva ela tem enveredado muito, principalmente por conta da TV aberta e das mídias sociais, tem enveredado muito para um jornalismo de celebridade, né? E por um lado, num aspecto mais do entretenimento do esporte, quer dizer, se preocupa muito do esporte enquanto entretenimento, mas não no entretenimento de promover a prática esportiva como lazer, mas no entretenimento de tratar atletas como celebridades. A TV fechada é um pouquinho diferente, tem um pouquinho mais de qualidade, um pouquinho mais de foco no esporte, porque a gente tem aí um número relativamente grande para o Brasil de canais que precisam de 24 horas de programação diária de esporte. Então o esporte acaba sendo tratado de uma forma mais adequada. É um cenário de transformação. Eu acho que quando a gente fala de cobertura ele é um termo bem abrangente, né? Obviamente a gente olha muito para as transmissões esportivas, mas a gente tem que sempre lembrar também do espaço de discussão que existe hoje na cobertura esportiva. Então, os programas de discussão, de mesa redonda, de debate, enfim, esse é uma parcela muito importante também da cobertura esportiva e da audiência de conteúdos esportivos dentro das várias mídias e que precisa também encontrar o seu espaço. A gente sabe que grande parte desses programas hoje são os campeões de audiência em seus respectivos canais. Muitas pesquisas revelam que a ESPN é reconhecidamente uma empresa multiesportiva, né? Muito em função da presença de esportes americanos que caíram no agrado do brasileiro pela organização que tem, pela atratividade que tem, pela forma como eles lançam e criam heróis, pela forma como eles lançam e criam vilões, pela forma como eles trabalham as histórias no entorno dos campeonatos. Então você tem hoje a NFL, que é um evento social. A NFL passou a ser um momento em que grupos de amigos se reúnem para assistir, para acompanhar. Você tem a NBA com uma organização espetacular. O jogo é só um detalhe, o entorno do jogo é muito mais interessante. O que se conta de história no entorno da NBA é espetacular. A Major League Baseball, que é um esporte cujas regras, o beisebol, né, um esporte cujas regras
são muito difíceis de serem percebidas, mas à medida que você explica as regras para as pessoas, elas começam a entender e começam a acompanhar o esporte mais detidamente, que é algo que o brasileiro precisa entender e passar a fazer com as suas federações e confederações. Tratar o esporte como um produto que precisa ser consumido. Russell has time, got a man open, throws downfield, and Baldwin's 10, 5, touchdown, Seahawks! Watch Baldwin, look at how he got through Josh Norman. That was one of the better moves at the line of scrimmage you're going to get against one of the better corners in the league. O caso da NBA, para mim, ele é emblemático, né? A NBA percebeu que a dona do conteúdo é ela, na realidade ela já sabia há muito tempo, mas né, que ela é a dona do conteúdo e que, de uma certa forma, ela não precisava das empresas de mídia para fazer com que esse conteúdo chegasse ao seu consumidor, né? A internet permite isso. E aí ela criou lá o NBA Pass, onde o consumidor vai direto na NBA, no espaço da NBA no site, e paga por uma programação extremamente customizada. Não só a NBA, a NFL também. Né? As duas ligas têm sua forma de entregar diretamente ao consumidor final. Né? Mas é importante dizer que são duas ligas que vão entregar o jogo. O que se fala sobre o jogo, a profundidade do entendimento do jogo, a forma como você trabalha o jogo, o paralelo do jogo, o pré-jogo, as histórias que você tem de contar, aí a atribuição é para uma ESPN americana, que eles fazem isso de forma maravilhosa. Tanto é que lá o League Pass é importante, mas para acompanhar os jogos que a ESPN não exibe. Também no Brasil, a gente sabe, tem pesquisas que mostram isso, que o League Pass no Brasil da NBA, por exemplo, tem muita gente que assina o League Pass, mas na hora de assistir ao jogo que está sendo exibido ao mesmo tempo, eles vão procurar a ESPN. Por quê? Pelo poder da palavra, pela análise, pela qualidade da equipe. A gente tem investido bastante já desde 2016, quando a gente fechou nosso primeiro grande acordo de transmissão esportiva ao vivo com a NFL nos Estados Unidos. Foi um acordo global, a gente transmitiu 10 jogos da NFL no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. A partir daí, a gente primeiramente aprendeu muito sobre como fazer, como tirar esses insights da audiência e descobrir quais são as oportunidades que a gente tem no mercado, e a partir daí a gente fez uma infinidade de outras transmissões. Cuidado que se viene Marta, viene el gol de Marta, el enganche de Marta para Zanerato, termina sacando la pelota, insiste ahora Formiga, Formiga ahora con De Viña, le pegó. O fato do streaming permitir a transmissão a baixíssimo custo de campeonatos e competições ajuda demais os outros esportes. E as federações e confederações deveriam entender isso muito mais rapidamente do que estão entendendo. Não adianta querer espaço nobre em TV por assinatura, não adianta querer espaço nobre em TV aberta. Eu vejo a possibilidade de explorar os novos meios de streaming no esporte assim, com muito bons olhos. A gente tem um exemplo que para os padrões brasileiros é um exemplo de sucesso, que é o exemplo da Liga Nacional de Basquete, né, que tem a sua principal competição, a NBB. A Liga, até por uma parceria que eles fizeram com a NBA, tem entendido muito bem essas novas ferramentas. No Brasil, especificamente, a gente tem, de volta, explorado muito quais são as audiências que a gente tem na plataforma e como a gente satisfaz essas audiências, como a gente traz conteúdos que satisfazem essa audiência. Nesse sentido, a gente tem uma parceria com o NBB, a gente transmitiu 19 jogos na última temporada, foi um sucesso absoluto. A hashtag NBB no Twitter foi a hashtag mais mencionada em torno do NBB, juntamente com a hashtag NBB na Band, também dos jogos que eram transmitidos em TV aberta. A audiência dos jogos foi muito, muito boa. A gente teve, na média dos 19 jogos, mais de 100 mil espectadores por jogo, sendo que em alguns jogos a gente teve mais de 300 mil espectadores. Um jogaço, duelo entre SESI Franca e Paulistano Copori. A reedição das quartas de final do NBB Caixa na temporada passada, a reedição dessa temporada do Campeonato Paulista. Nas duas ocasiões deu paulistano, mas hoje deu Franca. Para não dizer que a gente só fala de
daquilo que vem de fora. A gente tem um bom exemplo, um belíssimo exemplo aqui, que eu gostaria muito que inspirasse outras modalidades esportivas, outras confederações, federações e mesmo alguns clubes de futebol a atuar, porque o conteúdo é dos clubes, o conteúdo é da liga, então eu posso levar diretamente isso para o meu consumidor da forma que eu quero, transmitindo os meus valores. E aí quando você é a organização esportiva, né, você se preocupa muito mais em fomentar a modalidade do que ficar fazendo fofoca. Né? Então isso inverteria toda a lógica da cobertura esportiva no Brasil de uma forma mais, eu diria, mais profissional, mais empresarial e com uma perspectiva de retorno financeiro muito maior para os clubes e entidades esportivas que investissem nisso. Agora, no alternativo, eles têm um apego espetacular, porque se é nichado, se é direcionado, e hoje é possível você chegar àquela pessoa da forma como você quiser, você atende muito mais gente. Então você vai fazer uma transmissão de um campeonato de futsal para a comunidade de futsal, a tua audiência vai ser infinitamente maior, mais significativa do que você expor isso numa TV aberta que vai ter uma audiência insignificante, não vai ter apelo comercial e logo vai ser um projeto que vai ser deixado de lado. Quando a gente parte do insight da audiência, a gente descobre que existe uma audiência e uma audiência considerável para todos os tipos de esportes. A TV linear, né, o canal de TV, ele tem uma limitação de 24 horas disponível de programação, sendo que nem todas essas 24 horas ainda podem ser exploradas, né? Porque de madrugada, obviamente, a audiência é muito menor. Então isso traz também uma limitação na quantidade de esportes que você pode disponibilizar ou de transmissões que você pode fazer num canal de TV. Então, nesse sentido também, dar esse espaço que eventualmente esses esportes não encontrariam na TV é algo super importante para a gente. Eu acompanho mais futebol e atletismo. Acompanho mais o futebol. Futebol, vôlei, basquete, alguns esportes de forma geral. Geralmente eu assisto na TV aberta. Pela TV ou pelo YouTube? Eu acho que os programas esportivos no nosso país, eles pretendem ser programas, digamos, agradáveis. Gosto de ver esses debates, das entrevistas às vezes faz com alguns atletas aí. Mas pouco, na verdade, se aprofundam sobre os problemas fundamentais que existem nos diversos esportes. Todo dia praticamente tem um jogo de futebol passando na TV, independente se é aberta ou fechada, e eu quase nunca vejo outro esporte. Eu acho que atletismo, natação, poderia ter mais espaço. Mais para as pessoas poderem escolher o que querem ver, assim. Acho que a primeira coisa que seria legal, já que o futebol é tão famoso assim, seria o futebol feminino ter mais espaço na mídia mesmo, né? Eu acho que a tendência é a internet cada vez mais fazer o papel que a televisão faz, porque é uma televisão gratuita e disponível em qualquer lugar, em qualquer instante. Eu acho difícil substituir por completo, mas assim, certamente é bem briga de igual para igual, assim. Pode ameaçar a TV, mas eu não acho que vai predominar, não. Ver um jogo na TV, ouvir uma partida no rádio, assistir um evento esportivo pela internet. Se no passado a única forma de acompanhar o esporte era estando no local do evento, hoje os meios de comunicação permitem que o público assista o que quiser, onde e quando quiser. Além disso, a possibilidade de interação foi potencializada com o acesso à internet e a popularização das redes sociais. Antes era uma situação relativamente cômoda de você produzir um conteúdo e o fã de esportes vinha até você. Hoje nós precisamos entender onde está esse fã de esportes. Nós precisamos disponibilizar o conteúdo ESPN para ele, qualquer que seja a plataforma. Então nós precisamos trabalhar a nossa inovação tecnológica para criar formas de chegar a esse fã de esportes, seja no aplicativo, porque hoje tudo acontece nos celulares, né? Então você tem os 3 canais no celular, você tem o UOL no celular com o Play embarcado, você tem o Watch ESPN com o Play embarcado, você tem o Play à disposição, mesmo a pessoa que não tenha os canais ESPN, ela pode, via broadband, com um parceiro, ter conteúdo razoável de altíssima qualidade da ESPN via Play. Então, nós estamos entregando ESPN nas várias plataformas, como é o consumo hoje. O Esporte Interativo é um canal que nasceu com uma veia digital muito forte,
E vários outros hoje têm seus players digitais muito bem desenvolvidos. A ESPN tem o ESPN Watch, que é uma plataforma muito robusta. A própria Fox tem o Fox Play, que também é uma plataforma muito robusta. Enfim, todos eles, a Globo com o Globoplay, o Sport TV Play, quer dizer, hoje a gente acabou de passar, na verdade, por uma Copa do Mundo onde o streaming ele foi uma parte importante da audiência dos jogos, né? Agora, obviamente, as pessoas não vão deixar de assistir os jogos na televisão. Isso é impossível de acontecer e aquela teoria da melhor tela disponível, ela continua sendo verdadeira. A pessoa ela vai querer assistir ao seu conteúdo na melhor tela que ela tiver disponível, seja ela a tela da televisão ou eventualmente a tela do celular quando ela não estiver em casa ou quando ela não tiver a tela da televisão disponível. O que a gente tem visto é as organizações esportivas, as maiores organizações esportivas com mais recursos, mais antenadas e mesmo os grandes conglomerados de mídia investindo nessas plataformas, né? Primeiro com os highlights e depois, até pensando que aqueles highlights possam atrair as pessoas, você tem lá o programa inteiro ou, né, às vezes o jogo inteiro armazenado para que aquela pessoa vá lá e consuma aquilo no instante em que ela quiser, né? Então, inegavelmente, o conteúdo vai se modificando, o conteúdo dos meios de comunicação e mesmo das entidades esportivas, de forma a se adaptar a essa nova realidade, onde quem ganha muita força com isso é o consumidor. A nossa produção ela precisa ser voltada para essas ramificações de distribuição. Então, antes era, não digo que seja simples, mas antes tinha um caminho bem definido, era TV. Você tinha que produzir para TV. Hoje não, há um bom tempo já não é só isso. Hoje nós temos um processo de trabalhar em que nós temos o produto no centro de uma roda gigante, em que os braços dessa roda de gigante são todos os pontos de distribuição daquele conteúdo. E a TV é apenas um desses braços. Hoje você vê, por exemplo, no caso da NBA, no seu aplicativo proprietário, as pessoas que são assinantes lá do NBA League Pass, eles têm a opção de assistir a um jogo pela câmera, quando eles estão assistindo no celular, pela câmera normal, que é a câmera da transmissão da TV, ou por uma câmera que eles chamam de mobile view, né, a visão do celular, onde a pessoa clicando naquele botão, ele tem um ângulo diferente, mais aproximado e mais confortável para se assistir numa tela menor que a tela do celular. Buy NBA League Pass and watch the excitement of the new season wherever you want. You'll get live NBA games on your TV, computer, tablet and phone. A questão da interação, ela cada vez é mais importante no entretenimento e aí eu coloco o esporte como entretenimento. Na realidade, a interação ela é fundamental não só no esporte, mas em toda a indústria do entretenimento. É que o esporte, para mim, hoje, cada vez mais ele vem sendo tratado como entretenimento, né, pelos grandes conglomerados de comunicação e mesmo pelas próprias instituições, pelas próprias organizações esportivas. Então, a interação ela sempre existiu, né? A gente vê os veículos de comunicação, uma revista, tipo a revista Placar lá dos anos 70, então você tinha lá a seção de cartas, pessoas interagiam, recebiam, ou mesmo você havia a possibilidade de fazer isso com os clubes, né? Mas a interação que se consegue fazer com as redes sociais, ela é uma interação mais imediata, com respostas mais rápidas. Hoje, você pega os canais esportivos, por exemplo, todos eles, os seus apresentadores, âncoras, jornalistas, comentaristas, todos eles estão no Twitter também. Então, essa troca, ela acontece, muitas vezes ela acontece em tempo real. A gente já viu vários e vários casos de o programa está acontecendo, a transmissão de um jogo está acontecendo ao vivo e o comentarista ou o apresentador está interagindo com a audiência em tempo real. A internet trouxe um diferencial enorme para a coparticipação de quem é do telespectador, do fã de esportes, do ouvinte. Qualquer programa hoje, ele não pode prescindir de forma alguma de falar diretamente com as pessoas. Então, quando você pega hoje uma emissora de rádio, você tem recados que vêm via WhatsApp, ou se não, recados que vêm via Instagram, ou recados que vêm via Facebook,
Quando você vai para a televisão, todos os programas mostram a opinião das pessoas sobre aquele assunto que está sendo discutido no programa. As tecnologias digitais, elas permitem possibilidades para o negócio esportivo extremamente grande. Mas essas possibilidades, elas têm que ser gerenciadas por pessoas competentes, por pessoas que enxerguem as coisas de uma forma um pouco mais moderna, menos convencional, que estejam aptas a inovar e que principalmente estejam antenadas com aquilo que acontece lá fora. Senão, o meu grande receio é que a gente fique, que o Brasil passe a ser um país consumidor de produtos e eventos esportivos que não acontecem aqui, mas sim que acontecem lá fora. O esporte, ele foi tratado no Brasil durante muito tempo como um evento jornalístico, né? Como uma cobertura quase que de informação, né? Muito menos como algo de entretenimento, que é o que no final das contas é. Ao mesmo tempo também eu acho que o brasileiro ele trata o esporte, principalmente quando a gente fala de futebol, de forma diferente do americano. O americano ele trata o esporte realmente como algo de entretenimento. Ele vai ao estádio assistir um jogo da NFL ou da NBA, claro, para torcer para o seu time, mas principalmente para se divertir, para poder tomar uma cerveja, assistir ao jogo, cantar, aparecer no telão. No Brasil, as pessoas levam o esporte como uma paixão, principalmente aqueles que vão ao estádio. O futebol, ou o esporte, ou o jogo, eles têm de ser um mero detalhe num entorno muito maior para que as pessoas possam se interessar, para que as pessoas possam acompanhar, para que as pessoas possam consumir. Não é à toa que a NBA abriu as fronteiras para jogadores de outros países. Não é um fenômeno só brasileiro. Vai ver quantos estrangeiros estão lá na NBA. Não é à toa que a NFL coloca um kicker brasileiro para jogar na NFL. Ela sabe o fenômeno que está acontecendo aqui no Brasil, né? Ela sabe que nas grandes capitais já existem times e campeonatos de futebol americano. Ela sabe que o Beira-Rio foi palco de uma final de Campeonato Gaúcho de futebol americano. Ela sabe que isso está acontecendo. Então, qual é a nossa responsabilidade como dirigente esportivo? A responsabilidade dos presidentes de federações, confederações, do Comitê Olímpico Brasileiro? É olhar para isso e entender que é preciso seguir o mesmo caminho. O que a gente tem notado é que os grandes eventos esportivos, tipo Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, em geral, eles têm sido o grande momento de lançamento das novidades tecnológicas, né? Então, a primeira transmissão, a transmissão a cores, depois HD, depois 3D. Então, os eventos esportivos, tipo Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, são sempre palco para as novidades tecnológicas vamos dizer assim, da indústria, né, da comunicação de uma forma geral. No geral, o esporte ele traz essa possibilidade de novas experiências. A gente vê acontecendo já alguns movimentos com relação à realidade virtual, principalmente lá nos Estados Unidos. A NBA tem uma parceria com uma empresa lá nos Estados Unidos que chama Next VR, que faz experiências de realidade virtual. Torcer, vibrar, emocionar-se. O esporte desperta paixões, movimenta bilhões de dólares e tem ampla cobertura dos meios de comunicação. Hoje, a evolução tecnológica nos dá acesso a imagens com resoluções cada vez mais altas, além de permitir a imersão com realidade virtual e vídeos 360 graus.
Já as novas mídias quebram antigos paradigmas, dão visibilidade a esportes menos badalados, estimulam a interação e oferecem ao público novas opções para acompanhar os mais diversos eventos esportivos.